é o relacionamento de sogra e nora. Mas eu estava conversando com a nossa terapeuta, nossa especialista, a gente vai muito além disso, porque esse é um assunto desafiador para todos. Só que é possível trabalhar com essa situação. É possível, sim. E nada melhor do que uma psicóloga para ajudar a gente nesse assunto. Camila Bertuzzi está aqui com a gente, a nossa convidada. Tudo bem, Camila? Olá, prazer. Tudo bem, prazer em Seja bem-vinda. Obrigada nesse pelo convite. Feriado, você aqui com a gente, fico muito feliz. Ah, eu que agradeço. Pode sentar, então. Vamos lá. Agora, Camila, eu sei que eu falei com você nos bastidores, né, com relação ao relacionamento de sogra e nora, mas a gente está falando de muito mais do que isso, né? Sim, com certeza. É muito mais desafiador, não é? Claro, porque vem toda de uma dinâmica familiar, né? E uma das coisas que acontece, principalmente muito na nossa cultura, são relacionamentos emaranhados. Sabe aqueles relacionamentos em que a pessoa se tornou adulta, mas não desenvolveu autonomia? E por que as pessoas não desenvolvem autonomia? Quem é que não deixa? Pensa assim, todo ser humano, ao longo da nossa vida, a gente tem que desenvolver alguns aspectos, né? A gente tem tantas necessidades emocionais quanto psicológicas. Então, entre elas estão a autonomia, o senso de capacidade, o senso de individualidade, que muitas vezes isso acaba se refletindo em relacionamentos futuros, como, por exemplo, relacionamentos conjugais, relacionamentos nora e sogra e por aí vai. Agora, gente, o relacionamento de nora e sogra, vamos falar a verdade, né? Ele parece que é uma situação que vem de anos, né? E aí você sempre ouve a piadinha do marido falando da sogra. Mas assim, não precisa ser desse jeito. Como lidar com isso? Porque você acabou de falar pra mim, Camila, que cada um tem que ter a sua autonomia e o seu limite. Mas quando a sogra... Já tô vendo qual sogra. Eu vou me colocar no ponto, passa dos limites. Como eu sei que eu passei dos limites, né? Ou vice-versa também. É bem complicada essa relação, porque assim, pensa assim, a relação mãe e filho, né, exige determinados limites. Porém, à medida que o filho se torna adulto, algumas mudanças, algumas nuances precisam também se mudar dentro do seu comportamento, né? E aí, como você vai identificar? Obviamente, o teu filho pode estabelecer limites para você. Ó, mãe, você tá pegando um pouquinho demais no pé, né? Aqui tá ótimo, mas não precisa passar disso. É importante que vocês estabeleçam uma comunicação bem aberta sobre isso, sabe? Para ele ir te passando esses pontos, você ir refletindo também, tá? Eu como papel de mãe, até onde eu posso ir, entendeu? Ah, mas você falou uma palavra aí que é chave. Qual? Crescer. Nosso filho não cresce. E eu tenho certeza que o filho de vocês que está em casa, gente, não cresce, Camila. Será que não tá faltando deixar voar? Será? Ah, mas é tão difícil. Então, só que entra naquela. Se você fica toda hora em cima, ligando, tendo que falar várias vezes ao dia, isso é muito característica de famílias emaranhadas. E aí, obviamente, você não abre espaço para ele desenvolver essa autonomia. E quando a mãe ou o pai deixa mais tranquila, assim, mais a Deus dará? Então, nem o extremo do a Deus dará e nem o super controle, né? E o difícil mesmo é o meio termo, da gente ir dosando até onde a gente vai soltar as rédeas, né? Mas Camila, já é tão difícil a gente se conhecer pra fazer isso, imagina? Pensa assim, o que o indivíduo adulto, autônomo, precisa desenvolver? Responsabilidade, obviamente, autonomia emocional. Tem algumas decisões, por exemplo, que teu filho vai tomar, que obviamente você não vai concordar. Só que isso envolve você respeitar a individualidade dele. Tanto que a gente fala, numa relação de casal, não são dois, são três. Porque são duas individualidades e o casal. E a gente não pode perder essa individualidade, não importa num relacionamento que seja, né? Entendi. Agora vamos falar como se eu fosse uma nora. Perfeito. Aí eu sou a nora e a minha sogra é daquelas entrona, né? Que já chega mexendo em tudo, abre a porta do guarda-roupa, repara nas panelas. Como que a gente vai fazer isso? Sutilmente você fala, você joga às vezes o problema pra você, fala assim, ai sogra, eu sou meio sistemática com essas coisas, eu não gosto que mexa nas minhas coisas.
simples assim? Simples assim. Mas e se ela não gostar? Então, a assertividade envolve o quê? Nem sempre iremos agradar as outras pessoas. E a gente tem esse hábito de querer agradar, não é? Exatamente. Talvez é por isso ter que o fica... medo de ferir. Mas pensa assim, o objetivo da assertividade não é a gente ferir o outro. Só que muitas vezes, sendo assertivo, o outro pode sentir-se ferido. Principalmente porque se essa relação inicialmente não foi estabelecida de uma forma saudável. Porque daí você vai fazer um negócio desse, né? Uma situação dessa. E aí o que acontece? A nora, né, vai falar pro marido. Ai, a sua mãe não sei o quê. Aí já começa todo... Para não falar inferno. Mas às vezes sutilmente você fala assim, ai sogra, mas pelo amor de Deus, Camila, eu vou ficar louca se eu não achar essa panela. Camila, mas essas coisas de sutileza, existe casos aí que isso aí não existe não. É complicado. Pense assim, você tem o controle sobre o teu comportamento e não sobre como o outro vai escutar isso. Mas e a personalidade? Se você tem a convicção que você falou de uma forma assertiva, de que você estabeleceu um limite saudável, o como o outro vai interpretar é responsabilidade dele. Envolve o amadurecimento emocional dele de entender que você tem o direito disso. Mas você está falando de uma forma tão simples. Não é simples. Gente, ela não está falando de uma forma simples, mas na hora que a gente for no papel, aí você fala para sua sogra querida, tá vendo essa panela? Deixa aqui, porque eu gosto dela aqui, tá bom, querida? Ela não vai gostar, ela vai fazer um bico. Mas você vê que isso é uma característica de famílias emaranhadas? Se eu estou na tua casa, tuas regras. Você coloca a panela onde você quer. E eu tenho que respeitar as regras da tua casa. Agora, se for na minha casa, eu coloco a panela onde eu quero. Vocês estão vendo a Camila? Camila, você é casada? Não, solteira. Eu quero saber quando você casar. Você namora, Camila? Não, solteira. Gente, eu quero esperar Camila, eu vou esperar um relacionamento teu. Então tá bom, te mando notícias. E hoje, fiquei sabendo aqui que a Zaninelli acabou de me avisar que hoje é dia dos solteiros. Nossa, eu não sabia. Olha só, agora vocês estão vendo como é fácil falar? Deixa ela quando começar a namorar, tiver sogra que pega no pé, tiver os filhos que... Camila! Isso tem muito a ver com crenças nossas, de ter que atender as outras pessoas. Mas o que eu tenho notado, assim, em todas as conversas, que a gente tem que ter um autoconhecimento. A partir do momento que você tem esse autoconhecimento, você consegue conhecer a outra e fazer com que esses preconceitos não sejam mais julgados. Você consegue se posicionar de uma forma mais segura. Aí quando o outro vê que você está se posicionando de uma forma segura, mas sem necessariamente atacá-lo, fica mais fácil da pessoa aceitar isso. Eu acho que ela vai voltar aqui para trazer exemplos pra gente de como fazer. Práticos. Tá bom, Camila? Tá bom. Fico muito feliz de você ter eu vindo. Que agradeço. Ainda mais nesse feriado que a gente sabe que as pessoas querem descansar um pouquinho mais, mas eu fico muito feliz da sua companhia aqui com a gente. Muito obrigada. E eu tenho certeza que o pessoal Adorei de casa... Eu que adoro, eu gostei. E eu tenho certeza que vocês aí de casa também gostaram. Não gostaram? Ainda mais quando a gente fala de relacionamento de sogra e nora. Oh, meu Deus, o assuntinho que dá pano pra manga. Mas daqui a pouco a gente vai ter um outro assunto bacana. Orelha de abano. Você viu a técnica, né? Eu vi, sensacional. Sem cirurgia. Sensacional. Gente, uma tecnologia que vocês não têm noção, super nova, que a gente vai trazer pra vocês daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Então não sai daí não. Não sai daí não. Só vai pegar um copinho de água, uma pipoca também, tá?